Queremos dar o nosso boa noite a todas as colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, através da TV Câmara, servidores da casa, assessores. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de Alegrete. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Passamos à votação da ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2024. Coloco a referida ata em votação. Sou favorável, senhor presidente. Estou sem o sistema ainda aqui no meu... A referida ata foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Peço à senhora secretária que faça a leitura do nosso expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes, público que nos acompanha, assessores, funcionários dessa casa. Temos respostas aos vereadores Fátima Marquesan, do PP, 5, Firmina Soares, do PDT, 4, vereador Enio Bastos, PP, 8, vereador Jaime Duarte, Republicanos, 2, vereador Anilton, PT, 2, vereador João Monteiro, PP, 3, vereador Cléo Trindade, MDB, 1, vereador Itamar Rodrigues, PP, 1, vereador João Batista Leivas, MDB, 1, Moisés Fontoura, PDT, 2 respostas, e vereador Wagner Fã, do PL, 6 respostas. Temos o ofício de gabinete 594 de 2024 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei número 12 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de garis em caráter emergencial para atender às necessidades da administração pública municipal. Projeto de lei ordinária número 012 de 2024 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação temporária de garis em caráter emergencial para atender às necessidades da administração pública municipal. Pedido de providência número 222 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza do bairro Restinga. Da mesma vereadora, pedido de providências 223 de 2024, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza do posto de saúde do bairro Restinga. Pedido de providência 224 de 2024, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã. Apresenta pedido de providência ao Poder Executivo, com cópia ao setor responsável, solicitando o conserto do bueiro na frente da casa número 37, na rua Simplício Jaques, bairro Vila Nova. Pedido de providências número 225 de 2024, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã. Apresenta pedido de providência ao Poder Executivo, com cópia ao setor responsável, solicitando que seja realizada a instalação de iluminação pública na rua Glorialdo Marques da Silva, número 15, bairro Vila Grande. Pedido de providência 226 de 2024, de autoria do vereador João Batista Leivas Neto, solicita à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a reinstalação do aro e colocação de rede na tabela da quadra de basquete 3x3, localizada ao lado do Colégio Emílio Zunheda,
De mesma autoria, pedido de providência 227, que solicita à Secretaria de Infraestrutura, setor de iluminação, que seja feito urgentemente o reparo na iluminação na quadra de basquete localizada entre as ruas Barros Cassal e Rua Maximiliano Marinho. Pedido de providência 228 de 2024, de autoria do vereador N. Roberto Oliveira Bastos. Solicita que se oficie ao senhor prefeito com cópia ao secretário de Infraestrutura, sugerindo que seja restaurada com patrulhamento, encascalhamento e passagem de rolo na rua Sadi Marques, bairro Olhos d'Água de Nadal. De mesma autoria, pedido de providência 229 de 2024, requer que se oficie ao senhor prefeito com cópia ao secretário de Infraestrutura, sugerindo que seja realizado o corte de grama e retirada do lixo no cemitério municipal de Alegrete. Ainda de autoria do vereador Enio, pedido de providência 230 de 2024, solicita que se oficie ao senhor prefeito com cópia ao setor responsável, sugerindo que seja realizada melhorias na iluminação da Praça da Paz, localizada em frente ao cemitério municipal. Pedido de providência 231 de 2024, de autoria da vereadora Firmina Conceição Martins Soares. Requer que se oficie ao senhor prefeito com cópia ao senhor Mário Rivelino, secretário de Infraestrutura do município, solicitando fresa asfáltica na rua Sabino Pinto, bairro Progresso. De mesma autoria, pedido de providência 232, que requer que se oficie ao senhor prefeito através da Secretaria de Infraestrutura para que seja feito o corte de mato e limpeza geral no bairro Maria do Carmo. Pedido de providência 233, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, a limpeza do regalado no bairro Macedo. Pedido de providência 234, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a colocação de fresa asfáltica na rua Ernesto Paulo de Souza, do bairro Macedo. Pedido de providência 235, de 2024, de autoria do vereador Moisés Pereira Fontoura. Requer que se oficie ao senhor prefeito com cópia ao secretário de Infraestrutura, sugerindo que seja realizada a colocação de fresa asfáltica e passagem de rolo na rua Altamiro Vargas, 93, antiga Rua A, bairro Segabinazzi. Os moradores enfrentam problemas com alagamentos em dias de chuvas para sair de casa para o trabalho e o deslocamento das crianças para irem à escola. Fotos em anexo. Pedido de providência 236 de 2024, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã. Apresenta pedido de providência ao Poder Executivo com cópia ao setor responsável, solicitando que seja realizada a instalação de iluminação pública na rua Arthur Bento Romain, número 560, bairro Vila Nova. Pedido de informação parlamentar 41 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, solicita ao prefeito municipal com cópia para a Secretaria de Infraestrutura informações sobre a previsão do asfalto na rua Abrilino da Silva Vale, no bairro Macedo. Pedido de informação parlamentar número 42 de 2024, de autoria do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira. Requer à mesa diretora que remeta expediente ao Poder Executivo, solicitando que, por meio do setor competente, seja enviado a este Parlamento o relatório com os valores recebidos para o desenvolvimento das práticas integrativas e complementares em saúde nos últimos 2 exercícios. Moção de apoio número 10 de 2024 da mesa diretora. Requer envio da presente moção ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, secretária, senhora Arita Rida Gilda Hubner Bergman e coordenadora regional de saúde da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, senhora Araceli Fontoura, em apoio à permanência da ONG Amoras, ocupando sala junto ao referido órgão, face ao conjunto de ações implementadas em prol da comunidade alegretense efetivados pela referida ONG. Seria isso, senhor presidente. Informação parlamentar do prefeito sobre a pavimentação asfáltica da Berlina, só tem que perguntar para o presidente da Câmara, não para o prefeito. A rua lá é minha. Só não sabe? Se informe. Tá certo. Passamos agora à licença de sessão. Peço que a secretária faça a leitura de uma licença.
Licença de sessão número 12 de 2024, de autoria do vereador Luciano Belmonte Ribeiro. Requer licença do vereador Luciano Belmonte Ribeiro da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2024, em razão de estar cumprindo a agenda na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Coloco em votação licença de sessão do vereador Luciano Belmonte. Então, prefeitura, não. Referida licença de sessão foi aprovada com 8 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Passamos agora a votos de pesar. No sistema não temos nenhum. Consulta os vereadores irão fazer de forma verbal. Inscrita a vereadora Firmina Soares. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, internauta que nos assiste pela TV Câmara, meu boa noite a todos. Eu gostaria de enviar de votos de pesar aos familiares do seu Anísio Pereira, falecido dia 6 de abril, agora corrente, esse ano, senhor presidente. Vereadora Firmina solicita, então, votos de pesar aos familiares do senhor Anísio Pereira. Ainda... Bancada republicana subscreve, senhor presidente. Subscrição da bancada... do PP. Subscrição da bancada do PL. Republicanos, PL, Progressista e MDB. Não havendo mais nenhum voto de pesar... Escrevo, senhor presidente. Inscrito, vereador Anilton. Só subscrever o voto de pesar que a vereadora... Subscrição Firmina também do vereador... Soares fez ao senhor Anísio Pereira. Bancada do Partido dos Trabalhadores. Passamos agora à dedicação de sessão. Peço que a secretária faça a leitura de uma dedicação de sessão. Dedicação de sessão 8 de 2024, de autoria do vereador N. Roberto Oliveira Bastos. Dedico a presente sessão ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Bancada do PDT subscreve. Com subscrição de todas as bancadas, a dedicação de sessão do vereador Enio Bastos ao Dia Mundial da Saúde, comemorado do dia de ontem, 7 de abril. Coloco para a inscrição dos vereadores dedicar a sessão ao aniversário do vereador Cléo Trindade no dia de hoje. Queria dedicar a sessão, então, ao colega vereador pela passagem de mais um ano de vida, muita saúde, felicidades. E após a dedicação do vereador Anilton, a gente suspende a sessão para cantarmos o parabéns ao vereador Cléo, então. Bem rapidinho, senhor presidente. Só dedicar o Dia Nacional do Jornalista, que foi ontem. Perfeito. Dia Nacional do Jornalista, dia de ontem, dedicação de sessão da bancada do Partido dos Trabalhadores. PDT subscreve. Subscrição Subscrição do PP. de todas as bancadas ao Dia do Jornalista no dia de ontem. Senhor presidente, eu me inscrevo para a dedicação de sessão. Inscrito vereador Wagner Fã. Apesar de não... Perdão, vereador. Antes estava escrita a vereadora Fátima Marquesan aqui. Em função do dia, né, do jornalista, gostaria de dedicar a sessão hoje ao nosso colega jornalista da Casa Legislativa, Jandrei Nunes, e aos amigos jornalistas também, a Cíntia Fragoso Ramos e os amigos Nilson Gomes e Paulo de Tarso. Dedicação também da vereadora Fátima aos jornalistas mencionados e a todos os jornalistas pela passagem do seu dia. Vereador Wagner Fã, agora com a palavra. E no mesmo sentido da dedicação ao Dia do Jornalista, dedicar a Vera Pedroso, né, jornalista do nosso Alegrete, e também a Aninha. A Aninha também, que é jornalista, já foi jornalista dessa casa, não estou lembrado o nome da Aninha, sobrenome. Né, Ana Zolim, que tem aí uma história, jornalismo do Alegrete. Também dedicar a sessão que no dia 8 de abril hoje, Dia Mundial do Combate ao Câncer. É uma doença bastante
difícil de enfrentar, enfim. Também, aí a pedido do meu assessor e contra a minha vontade, mas cabe a mim aí dedicar a sessão aí o campeão gaúcho deste ano, né, a equipe do Grêmio, aí consagrou o heptacampeão aí. Então, peço a dedicar aos gremistas, né, essa sessão. Dedicação do vereador Wagner Pan, então, também ao Subscrição. Dia do Jornalista, as duas jornalistas mencionadas por ele, também ao heptacampeonato do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para então cantar os parabéns para o vereador Cléo Trindade. Reiniciamos a presente sessão. Passamos agora à leitura dos pareceres. Peço que a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social faça a leitura de 3 pareceres. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, plateia que nos assiste, aqueles que nos assistem através da TV Câmara. A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social tem 3 pareceres a serem dado publicidade. O primeiro dele, a relatoria é do nosso presidente, Itamar Rodrigues, não sei se o senhor vai... Muito bem. Com a autorização do nosso presidente e relator deste projeto, darei continuidade aqui, então. Parecer número 38/24, ao projeto de decreto legislativo 014/24, que concede título de cidadão alegretense ao senhor Roger William Simão, pela sua dedicação e relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. O parecer dessa comissão é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 39/24, ao projeto de decreto legislativo 015/24, que concede título de cidadão alegretense ao senhor Paulo Roberto Severo Pimenta, por relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. O parecer desta comissão é favorável ao projeto. E, por último, o parecer número 40/24 do projeto de decreto legislativo 016/24, que concede título de cidadão alegretense à ilustríssima senhora Larci Lírio Paulo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. É senhor? Isso, perdão. Ao ilustríssimo senhor Larci Lírio, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. O parecer desta comissão é de voto favorável ao projeto. Presidente Itamar Rodrigues, vice-presidente Anilton Oliveira, relator Jaime Duarte. Seriam esses 3 pareceres da CIDBE, senhor presidente. Passamos agora ao comunicado de liderança. Consulta a bancada do Partido dos Trabalhadores, será fazer uso do espaço.
Bancada do MDB. Republicanos. PDT. PL. Farei, senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, pelas redes sociais, comunidade surda, meu boa noite a todos. É com prazer que recebemos aqui o comunicado do PL Rio Grande do Sul, que nessa janela que ocorreu aí, podendo os vereadores mudar de partido, totalizaram aí 215 novos vereadores com mandato no estado do Rio Grande do Sul. Isso é o partido que mais recebeu vereadores em todo o estado. É um crescimento muito, muito expressivo, e mostra a força que o PL está em todo o estado crescendo, e aqui nessa casa, a qual essa cadeira fiz parte. Até tem a relação de todos os partidos aí das quais houve essa migração, e isso é importante aí mostrar a força do conservadorismo, das questões que vêm de raiz, e aí com sempre o nome à frente do nosso sempre presidente, Jair Messias Bolsonaro, que está sempre à frente, e aqui no estado, o nosso presidente estadual, Giovanni Cherini, que é uma grande liderança, e esse crescimento expressivo do PL no estado, e ele reflete aqui no Alegrete. Neste sábado tivemos aí um grande evento, um evento aqui no Salão Quintana, que ficou cheio, mais de 500 pessoas, se fizeram presente na apresentação dos vereadores, dos pré-candidatos a vereadores, da qual faço parte, e também, nesse mesmo sentido, recepcionamos o deputado federal Sanderson, que se fez presente aí para o lançamento da pré-candidatura a prefeito pelo PL de Alegrete, Alexandre Machado. Então, o nosso pré-candidato a prefeito, doutor Alexandre Machado, é advogado, tem uma história política pelo Alegrete, e é um nome de muita expressão de segurança, nos dá segurança para o partido, que sabemos que é alguém conservador, que vai levar as pautas que defendemos: Deus, pátria, família, liberdade. Então, a gente vai lutando, sim, e já neste primeiro ano de PL, com a legenda cheia de pré-candidatos, e então isso não tem preço, realmente mostrou a força da direita no Alegrete, a retomada e a reconstrução, que acreditamos sim que o PL seja aí já é um grande partido, e será aqui na cidade do Alegrete. Seria isso, senhor presidente. Com o declínio da bancada do Partido Progressista, passamos agora à ordem do dia. Peço que os vereadores ocupem seus lugares. Peço que os vereadores ocupem seus lugares para darmos início à ordem do dia. Secretária Fátima, pode iniciar o primeiro e único projeto da ordem do dia. Moção de apoio número 10 de 2024, de autoria da mesa diretora, requer envio da presente moção ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Arita Rida Gilda Rubner Bergman,
E Coordenadora Regional de Saúde da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, senhora Araceli Fontoura, em apoio à permanência da ONG Amoras, ocupando sala junto ao referido órgão, face ao conjunto de ações implementadas em prol da comunidade alegretense e efetivados pela referida ONG. Coloco em discussão a referida moção de apoio número 010/2024, de autoria da mesa diretora. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Peço que o vereador Itamar manifeste seu voto. Ó, vereador, ó. Sua assessora quer fazer uma foto. Vou começar, Referida moção foi aprovada com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Não havendo mais nenhum projeto na ordem do dia, antes de passarmos ao pequeno expediente, eu peço que os senhores vereadores suspendam a sessão por 5 minutos, para que a rádio possa fazer os seus acertos, e convido os vereadores para irem até a sala da presidência.
Sessão, queremos cumprimentar mais uma vez os nossos atletas, o João, o seu Fábio, a Juscelia, que estiveram representando a cidade de Alegrete na última São Silvestre, que receberam aqui os votos de louvor congratulatório pela sua participação na última corrida que teve no transcurso do ano passado para este ano. Então, mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, a gente parabeniza Joãozinho, a Ju, seu Fábio, pelo desempenho e principalmente por serem incentivadores da prática do esporte aqui no município de Alegrete. Eles que são corredores há um bom tempo já e têm feito isso, né, divulgado as corridas aí no nosso município. Além de participantes, estão sempre divulgando, então, nossa saudação, nossas felicitações a eles, aos familiares que estão aqui. Importante, então, este voto de louvor congratulatório para os nossos representantes. Nós, neste momento, então, passamos ao pequeno expediente, onde cada vereador terá o espaço regimental de 7 minutos, já com a transmissão da rádio Tchê Alegrete. Queremos dar nosso boa noite a toda a nossa comunidade alegretense. E primeiro vereador inscrito hoje para o pequeno expediente, vereador Jaime Duarte, da bancada do Republicanos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vice-presidente, secretário dessa mesa, servidores, assessores dessa casa, plateia aqui presente. Quero aqui cumprimento especial aos atletas aí que representam muito bem nosso baitachão, o seu Fábio, o Célia e o Joãozinho. Joãozinho, que conheço de longas datas, meu amigão aí, irmão em Cristo. A avó dele tem um carinho muito grande por mim aí. Então, transmite esse abraço para ela lá. 97 anos, firme. Quando eu tenho oportunidade, até estou devendo uma visita de ir na casa dela lá. A gente se alegra ali, fala da palavra de Deus, oramos junto. E é interessante. Parabéns a vocês, então, aí, por representá-lo. Os familiares estão aí junto, representar o nosso Alegrete. E quero também um cumprimento especial à Rádio Tchê Alegrete, aos ouvintes que estão nos acompanhando nessa noite. Quero ser bem rápido, falar um pouquinho do nosso evento que tivemos na última quinta-feira, onde se reunimos para uma confraternização do nosso Partido Republicanos, onde ali tivemos alguns dos nossos pré-candidatos a vereadores e também, juntamente com nós ali, nós tivemos anunciando o nosso pré-candidato, como já falei a semana passada aqui, a prefeito, que é o doutor Paulo Bandeira. Nós estamos aí, firmados aí em um projeto, em um propósito. Vejo aqui o presidente do PL, doutor Alexandre Machado, aí também, quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo por grande evento que teve no último sábado, que eu também tive a oportunidade de estar presente lá, com toda a nossa executiva do partido, para prestigiar. Eu acho que é isso. A gente precisa estar unido no sentido que eu digo de ter possíveis construções para o futuro do nosso Alegrete. Porque eu sei que o Alegrete merece um carinho, merece muito mais atenção, e é assim que se faz, é com a união, é com a força, é pensando sempre no melhor da nossa cidade. E nós estamos firmes aí, temos aí hoje contando com 22 pré-candidatos para escolher 16, como eu já falei, e eu sei que estamos no caminho certo, sei que estamos aí trabalhando e construindo para que a gente possa alcançar os objetivos, que é trabalhar em prol da nossa cidade aí. Dito isso,
Quero também dizer que estamos atentos às demandas da nossa cidade, estamos pegando e encaminhando as demandas ao município. Eu quero aqui agradecer a infraestrutura por a troca da tampa, que às vezes a pessoa acha, mas é muito simples um vereador falar em troca de uma tampa de boca de lobo, é muito simples o vereador falar em uma troca de uma lâmpada, ou até mesmo a limpeza de um local. Mas para aquelas pessoas que estão lá na ponta, lá, elas enxergam como uma grande necessidade. Eu acho que isso é preciso, sim, nós como vereadores, estar atento nas demandas da nossa cidade, saber aquilo que precisa ser feito e buscar sempre ter esse elo da comunidade juntamente com a população, com a sociedade. Porque eu sou um vereador que sempre digo, o contribuinte, o cidadão, é ele que está lá na ponta, é ele que sabe a necessidade do dia a dia, é ele que sabe num dia de temporal, num dia de chuvarada, é o momento que a água entra no seu pátio, até mesmo entra na sua casa, ou até mesmo uma boca de lobo ali entupida. Então, ele encaminha a nós aqui, vereadores, e a gente leva ao executivo para que seja feito as providências necessárias. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Demais seria isso. O presidente, ora, nesse momento, Bispo Enio, quero desejar a todos aí uma excelente semana, que Deus abençoe a vida de cada um, e o nosso gabinete está sempre à disposição para que as demandas que seja feita até nós, a gente possa encaminhá-los e dar a atenção devida. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Próximo parlamentar inscrito, o vereador Cléo Trindade, aniversariante do dia. Boa noite, vereador Enio, que preside o pequeno expediente. Saudação às colegas vereadoras, vereadores, aos servidores da casa, público que nos visita, quem nos assiste aí pela TV Câmara, nos ouve aí pela rádio Tia Alegrete. Colega Enio, hoje, um dia especial, eu quero agradecer a todos os amigos, o carinho, aos colegas, a qual me parabenizaram e também, para minha felicidade, cantaram Parabéns Campeiro aqui. Então, é para mim uma satisfação muito grande, eu fico muito feliz com isso, né? E o carinho. Porque, independente da gente estar em partidos, em siglas partidárias opostas, nós somos seres humanos e temos o respeito um pelo outro e o carinho também um pelo outro. Então, eu agradeço de coração. Esse é o meu lema, né? Trabalhar sempre em conjunto, não digo para nós, mas para aqueles que nos colocaram aqui. E nesse dia, em especial, eu tenho um relato, parabenizar o vereador Wagner por trazer aqui os corredores, né, e fazer essa moção aí, esse aplauso para essas pessoas que lutam e labutam aí para levar o nome do Alegrete através do maratonismo. E eu, em especial, presidente Enio, eu faço aqui o seu Fábio, um servidor, o servidor acho que mais antigo da prefeitura, que eu tive o privilégio de dizer para vocês que trabalhei com ele desde 2004, né? Então, assim, ó, o seu Fábio foi um dos motoristas, quando eu tive diretor da Secretaria de Turismo, que me acompanhou em várias trajetórias. Dentro e fora do Alegrete, o seu Fábio esteve junto comigo. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo seu Fábio, um amigo de longa data, uma pessoa que não tem lado para chegar. Então, seu Fábio, parabéns, parabéns mesmo. E eu sei a sua luta, eu sei quando o senhor começou, e o senhor começou e teve perseverança e garra. E por isso o senhor tem aí amigos que lhe prestigiam, e eu tenho certeza que não é só eu. Muitos do Alegrete são gratos ao senhor e muitos se espelham no senhor para começar a correr e representar aí o nosso Alegrete. Também ao Chiquinho, também ao João, também, né, a Juscelia, é isso?
que esteve aqui recebendo esses votos congratulatórios aí desta casa. Então, parabéns aos corredores. Sucesso para vocês. Saibam que é decoração. Também, senhor presidente, a gente vê hoje várias situações e pedidos, como o colega que me antecedeu, dizendo da necessidade aí das tampas de boca de lobo, dos bueiros, também das estradas, vereadora Dileuza, vereadora Nilton. Então, assim, hoje no gabinete eu tive aí mais de 10 pessoas na zona rural solicitando, por causa das chuvas, né, solicitando os corredores que os filhos estão sem aulas. Imediatamente a gente entra em contato com a Secretaria da Agricultura, o secretário Daniel Ginder, solicitando, né, e pedindo, às vezes quase indo lá pedindo que seja aí feito o patrulhamento, pelo menos nesses corredores mais críticos, né, que tem no interior do município. Então, tem corredores que os ônibus não querem entrar. E os monitores, colega Enio, os monitores que estão lá, né, que estão lá junto ao motorista do ônibus, às vezes, por informação, não é esse vereador que está dizendo, não querem, Wilson, descer para abrir uma porteira para ficar mais próximo para uma criança ir lá pegar o seu transporte para ir para a escola. Então, é triste isso. Então, a gente está solicitando, está em busca, né, de melhorias desses corredores e não vamos desistir. Vamos buscar, tiver que ir no governo do estado, tiver que ir aonde for, buscar a hora as máquinas para que seja resolvido essa situação. Eu tenho certeza que o colega Belmonte também está lá em Porto Alegre, tínhamos uma agenda junto, na Secretaria da Agricultura, em busca aí de mais poços artesianos, mais reservatórios de água, vereador Dileuza, porque hoje está chovendo bastante, tem bastante água, mas a gente tem certeza que quando tem a estiagem, muitas propriedades não têm água, nem mesmo água potável para beber e também não tem água para os animais aí. Então, essa solicitação a gente vem fazendo. E eu tenho certeza que na Secretaria da Agricultura, agora com o secretário Feltz, e também vários parceiros que estão lá, médicos veterinários que são parceiros, Wilson, que a gente teve o privilégio de conhecer nos últimos anos aí, são pessoas engajadas com projetos importantes para que seja aí desenvolvido, principalmente aqui na fronteira oeste, né, perfuração de poços e também abertura de reservatórios de águas. E dizer para a comunidade, aquelas pessoas que não se cadastraram, Epaminondas, na rádio é importante o pessoal frisar, pessoas que não se cadastraram ainda, né, não se cadastraram ainda para abertura de açude, limpeza de açude, que vão até a Secretaria da Agricultura, que vão até a Secretaria da Agricultura do município e também a Secretaria do Estado. Porque só através do cadastro que a gente vai conseguir com que seja aí feita a limpeza dos açudes, que sejam abertos mais açudes para reservatório de água. Então, isso é importante. Também estamos buscando, senhoras e senhores, mais uma retro para a perfuração de mais açudes, para a limpeza de açudes. Então, são uma reta escavadeira, né, uma pouclã, digamos o nome correto, para que seja limpado os açudes aí no interior do município. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer mais o carinho de todos os amigos que nos ligaram hoje, nos mandaram mensagem. Então, fiquem todos com Deus e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe e nos proteja com muita saúde e muita paz. Obrigado, colega N. Obrigado, vereador Cléo. Próximo parlamentar inscrito, vereador João Monteiro, Partido Progressista. Dileuza, perdão. Vereadora Dileuza Alves. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, quem nos acompanha nas redes, quem nos ouve aí na Tia Alegrete. Um abraço especial aos atletas que participaram aí da São Silvestre. Cumprimentar a Juscelia, em nome dela eu cumprimento os demais colegas, porque é uma mulher que nos representa, um feito pela primeira vez, né, de estar uma alegretense, e a gente entende que aqui não temos muito incentivo para que as pessoas, principalmente
que levam o nome da cidade, né, não tem muito incentivo aí na questão do esporte. Isso também é futebol, de campo, de salão, de outros esportes e agora do atletismo. Então, é recorrente de vermos aí nas redes e aqui nesta casa pedidos, né, de ajuda para que se consiga chegar onde quer, levar o nome da nossa cidade. Que isso mude, que isso seja diferente. Temos agora emendas impositivas que podemos ajudar, né, essas pessoas para que consigam chegar lá dignamente para fazer, né, o seu trabalho, a sua corrida de forma descansada, porque acho que eles chegam e no outro dia já tem que fazer a sua corrida e é estressante, a gente sabe que é uma viagem complicada. Pois bem, dito isto, volto aqui nesse local de fala que a população me deu, para dizer que mais uma entrega eu consegui fazer, né, para a comunidade, que é a lei, e eu queria agradecer a meus pares aqui desta casa, que foi através deles que a gente conseguiu, né, promulgar essa lei por esta casa, por uma derrubada de veto da lei que regula os animais da nossa cidade, que é o marco regulatório dos animais domésticos. Foi vetado pelo prefeito, mas que aqui os pares entenderam que deveria ser derrubado o veto e essa lei existe, ela está em vigor e ela está valendo, que regula toda a convivência, até para se evitar zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para os homens. Esta lei também vai favorecer o controle do mosquito, né? Porque essa lei também regula certas funções com os vetores, e o mosquito é um vetor, então mais uma lei entregue, mais um trabalho entregue para a comunidade. Depois que a lei sai daqui, ou sai da mão do prefeito, ela não é mais nossa, ela é da população. Essa lei ela já foi repassada, né, aos setores fiscalizatórios, para que consigam colocar em prática, e fazer uso dessa lei para que toda aquela nossa queixa que vínhamos fazendo nesses 3 anos seja sanada. Então, a lei, ela não porque foi feita por esta vereadora, mas ela foi composta pelas mãos de muitos desta casa, muitos secretários também ajudaram, né, para que essa lei fosse possível. Ela está aí. Quero também trazer ao foco, né, o seminário que teve do TEA, que é o do transtorno do espectro autista, que podemos acompanhar aqui com vários vereadores lá na Sicredi, e que trouxe aí um assunto que nos preocupa como vereadores, e eu acho que deveria preocupar mais gente, deveria preocupar mais a gestão. Pelo número de pessoas que lá estavam, não só de Alegrete, mas também de outras cidades aqui da região, vê-se que é um assunto que começa lá na educação. As crianças atípicas, que não têm diagnósticos, talvez não tenham para onde mandar, é isso que se viu no seminário. A ansiedade das pessoas, dos professores, sem saber, a rede fragilizada, marcando o passo, e não cabe mais, no ano que a gente está, pós-pandemia, que os pais puderam observar as crianças em casa, e não tem mais como a gente voltar atrás. É um assunto hoje que em cada 37 crianças, uma tem alguma síndrome, e principalmente do autismo, e que não tem mais uma rede. A rede é fragilizada, não tem quem acolha essas crianças, não tem quem oriente as famílias, e isso aqui é a parte mais triste que eu acho. O que esses pais vão fazer? Porque se a criança está com algum problema na escola, ligam, vem buscar seu filho, porque acho que a gente não consegue mais ajudá-lo. O que a gente podia fazer aqui já fizemos, é 1 hora só que essa criança está na escola. E aí? Eu sinto que é a mãe que é chamada, né? Então, por vezes, na maioria das vezes, é a mãe que é chamada. Essa mãe ela tem que passar a se dedicar a vida toda para essa criança. E aí? Como é que fica o trabalho dela da casa, o trabalho dela tem muitas que trabalham fora, como é que fica? Ela tem que sair do trabalho para cuidar dessa criança, por lógico, né? Depende dela para tudo. Então, assim, a gente vê um sistema frágil, falho, sem muita luz no fim do túnel, que nos preocupa, sim. É triste, não tem quem não saia de lá. Triste, né, com a situação. E aí é que entra o esforço das pessoas de trazer esse assunto à tona para que se faça alguma coisa. Mas não cabe mais a uma só pessoa. Tem assuntos que cabem a uma só pessoa, que é o dono da tal da caneta, que eu sempre falo, que tem o poder da caneta. Mas nesse caso não é mais só de um. Isso aqui é papel de todos nós. Alguma coisa tem que ser feita. Então, esse assunto veio, tinham mais de 400 pessoas inscritas no seminário, vieram profissionais qualificados para falar sobre,
Mas e agora? O seminário acabou. O que se faz com isso? Algo tem que ser feito. Então, para dizer que sempre quando um assunto vem, algo tem que ser feito na sequência. Porque aqui nessa casa, esse é o terceiro seminário. No primeiro seminário saiu dessa casa com várias resoluções. E aí não aconteceu nada. E as crianças continuam nascendo. Então, é para a gente ver que pedra, asfalto, chega a um ponto que não é mais interessante. Chega a um ponto que a gente tem que pensar no social. E dentro desse social cabe tanta coisa. Se formos abrir essa bolsa e colocarmos vários itens, isso que a gente está precisando. Empatia, sororidade, respeito, olhar com carinho para as pessoas. Esquecer um pouco a política. Mais uma vez eu repito, a política afasta as pessoas, prejudica as pessoas e traz muita inimizade. Isso cabe a nós fazermos algo diferente, fazermos com o coração. Muitas vezes, a razão a gente deixa para quem tem que ter a razão, que são os técnicos lá que trabalham, mas a gente tem que pensar diferente. Muito obrigado, boa noite e voltaremos. Obrigado, vereador Odileuza. Agora sim, próximo parlamentar, vereador João Monteiro, progressista. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e todas, as pessoas que nos acompanham aqui pelo plenário e também na transmissão. Inicio minha fala, então, na pessoa do seu Fábio, cumprimentando a todos os esportistas que foram aqui congratulados. Que tenhamos mais e mais incentivo. Nós temos os mecanismos, tem que solicitar sim, e eu me reporto ao caso Matheus, que hoje está no BBB e todo mundo achando lindo, fazendo toda essa laúsa pública, inclusive em cima disso, e merecido, mas eu estava lá na prefeitura quando ele andava com o Pires na mão, pedindo recurso para poder participar dos eventos, então nós temos mecanismos sim, e temos que ter esse incentivo, temos que fazer com que isso seja concretizado. Dito isso, dando continuidade, não posso deixar de falar, dando continuidade ao que a Edileuza mencionava, não posso deixar de falar do Seminário dos Autistas, que aconteceu nesta casa, terceira edição, cada vez mais pessoas interessadas, cada vez mais uma rede pronta para esse atendimento e, infelizmente, uma vez mais, a ausência do poder público. O poder público não se sensibiliza, o executivo, quando digo poder público, estou falando do executivo municipal, não encaminhou seus representantes, não tinha participação efetiva no evento. Hoje o que eu digo para as pessoas que têm qualquer tipo de demanda, judicializem, peçam antecipações de tutela, consigam os direitos, garantam os direitos individuais, porque infelizmente a política pública é um atraso nas mais diversas áreas, e a política pública para as pessoas com deficiência e para as pessoas do espectro autista ainda é precária por parte do Poder Executivo. Eu tinha algumas questões quanto aos repasses de recurso, me atentava muito à prestação de contas, mas hoje, em vista do que se passa, eu quero mais é que repassem da forma com que for, que a execução seja do jeito que for, porque as instituições como a PAI, a AIA, a AMA, têm condições que o Poder Executivo não mostra. Edileuza, quando tu te manifesta, eu preciso corrigir, no meu entender, na verdade, teu posicionamento. Política jamais prejudica, ainda que tenha todo esse viés, a boa política não tem como prejudicar, não deveria prejudicar. A política e a boa política, ela beneficia. A minha fala costuma ser antipática, eu tenho andado revoltado, no geral sou revoltado, mas, no geral, nos últimos tempos, estou além desse geral. Eu estou bastante revoltado. Estamos no ano 2024, um ano de eleições, até na entrevista da rádio, Epaminondas, quando me foi perguntado como seria o 2024 e a atuação no 2024, eu tinha mencionado que seria igual, todas as outras, e por uns pontos sim, vai ser igual, mas eu vou trabalhar muito, porque provavelmente pré-candidato serei, mas eu vou trabalhar muito por mim e pelos outros. E quando eu digo pelos outros, é para eleger algumas pessoas, nós precisamos qualificar esta casa legislativa, e se ofenda quem quiser se ofender, e eu preciso também trabalhar pelos outros, porque tem umas pessoas que eu vou fazer questão de trabalhar para que não sejam eleitos. Por quê? O Jaime sai do plenário, mas o Jaime faz uma manifestação agora há pouco sobre a tampa do bueiro. Sim, sabemos que a pessoa que está com aquele problema da tampa do bueiro entende aquilo como bem da vida ser regularizado. Mas, olhando agora o site da prefeitura, a transparência é péssima, mas olhando o site da prefeitura, se a gente ver somente publicadas no dia 8 de março. Estou falando só de 2024, vereadora Edileuza. A senhora, enquanto membro ativa e pensadora de finanças, enquanto membro ativa da Comissão de Finanças, somente 2024. Recebemos há poucos dias o secretário Cauro falando sobre isso por convocação minha. 49 decretos de crédito suplementar. Somei rapidamente, enquanto os colegas falavam, estamos falando aqui de R$26.028.040. Mais 5 decretos de crédito especial.
R$12.258.220,50, totalizando, numa conta rápida, mas eu dei os prints ali porque somem as coisas dos sites, R$38.286.000. Isso estamos falando de alteração no orçamento. Isso é praticamente o orçamento do município. Nós estamos fazendo toda a substituição, é isso mesmo, nós estamos fazendo toda a adequação, estamos fazendo toda a alteração das peças orçamentárias por decreto. E aí, quando a gente fala sobre isso, as pessoas se furtam, não querem discutir, ou porque eu acho que não alcançam essa discussão e a gravidade dessa discussão, ou porque são coniventes. Então, eu vou trabalhar muito, se candidato for, enquanto pré-candidato, por mim, mas eu vou trabalhar muito pelo não aos outros, para poder conscientizar as pessoas de que nós precisamos de pessoas críticas e pessoas que façam, às vezes, de efetivas do Poder Legislativo, que é fiscalizar e não deixar essas barbáries acontecer. E aí, a gente está discutindo terceirização da educação. Então, a gente está passando adiante as obrigações que são tidas de Estado, típicas de Estado. E quando eu digo de Estado, eu estou falando de ente público, nos níveis mais diversos, União, Estado e município. Como que a gente pode estar discutindo essas questões? A gente está falando de um governo confuso, de um governo atrapalhado, que vem fazendo muitas peraltices, para não dizer outro termo. A gente está falando da tentativa de jogar uma atividade típica de Estado para cima de terceiros. Isso não tem cabimento. Então, me revolta, me incomoda, e me desculpe a pessoa que precisa discutir a tampa da boca de lobo, isso também é importante. Mas me revolta a gente ficar pensando sobre coisas micro dentro de uma discussão gigantesca quanto essa lausa que estão fazendo no orçamento, e quanto essa barbárie que estão fazendo com os serviços básicos do município. E aí eu vou falar de mais peraltices, eu estou usando esse termo hoje até, porque eu estou me controlando. A lei que foi aprovada das incorporações, com orçamento / impacto previsto para 20 e poucas pessoas, ao que sabemos, não sei se era para contemplar determinado e seleto grupo, mas que chegou à conclusão que seriam em torno de 700. Essa lei é de autoria do Executivo, que não pensou a lei adequadamente, tramitou nessa casa, foi aprovada, está sancionada, e a gratificação, aliás, a incorporação com o reflexo de financeiro, não foi concedido. E não tem movimento nenhum. Eu acho que estão esperando que essas pessoas busquem o judiciário para o judiciário dizer que não, para o município se respaldar. Então, eu vou dizer peraltice, mas eu vou dizer, o atrapalho é muito grande quando projetos que são de origem do Executivo, chegam dessa forma aqui. Eu tinha bastante coisa para falar ainda. Eu vou terminar esse meu tempo falando sobre os secretários que saíram. Se eu fosse prefeito e tivesse os melhores secretários, jamais eu deixaria sair. Por quê? Porque eles estariam fazendo um bom trabalho em tese e precisariam estar naqueles lugares. Afinal de contas, se eu coloquei essa gente lá, é porque essa gente deveria estar lá. Parece que querem empurrar, e vou falar o termo bucha, parece que querem empurrar as buchas para o Legislativo, que daí vão ser candidatar a vereador, vão tirar do Executivo para botar no Legislativo. Me preocupa, inclusive, que esses secretários que não resolvem as demandas que a gente manda, queiram estar aqui no Legislativo. E aí eu falo, daqui a pouco é para chegar aqui, se eleito for, para receber uma demanda da comunidade e encaminhar para o novo secretário para ver se providencia. Eu vou trabalhar muito, muito, muito pelo não, para que pessoas que não mereçam estar nesse espaço não estejam, porque a gente precisa aqui de representação efetiva. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos e todas. Obrigado, vereador João Monteiro. Próximo parlamentar inscrito, vereadora Nilton de Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadoras, serventuários da casa, quem nos visita aqui presencialmente, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem nos ouve pelas ondas da Rádio Tia Alegrete. Quero saudar todos que estão aqui pessoalmente, assistindo à sessão, na figura do Flávio Escobar, nosso companheiro gerente da agência local dos Correios, sempre preocupado com a vida alegretense. E com a Tânia Almeida, que é uma comerciante da cidade, uma valorosa mulher nesta área do comércio varejista de Alegrete. Mas, senhor presidente, eu preciso, em 6 minutos e alguns segundos que me restam, falar sobre 3 temas que não posso deixar de mencioná-los. O primeiro é o sucesso do 3º seminário do TEA, do transtorno de espectro autista, que foi estimulado pela mesa da Câmara, que foi estimulado pelos colegas vereadores ao autorizarem suas assessoras, seus assessores a auxiliarem na organização do seminário.
e a vereadora Adileuza já mencionou a respeito aqui, daquele seminário, mais uma vez, pela terceira vez, se viu que a rede de amparo às pessoas com deficiência ou qualquer transtorno, a rede pública, não por culpa dos seus servidores, que são todos qualificadíssimos, mas são em número limitado, porque o sistema de saúde neurológica na cidade, psiquiátrica, psicológica, o sistema está deficitário. Faltam profissionais. Nós não temos em Alegrete um neuropediatra para atender principalmente os filhos das famílias economicamente vulneráveis, os mais pobres. Porque, felizmente, aqueles que podem levam seus filhos a um neuropediatra em Santa Maria, ou outra cidade que tenha. Até Quaraí tem neuropediatra e Alegrete não tem neuropediatra. A rede não dispõe de profissionais da neuropsicopedagogia, que é aquele profissional que vai filtrar a demanda para passar a cada profissional preparado especificamente para tratar a enfermidade e a necessidade daqueles jovens e daquelas jovens que lá comparecem para receber tratamento. Portanto, mais uma vez foi detectado problema de sistema e não problema funcional. Os técnicos são excelentes, mas falta gente. De outro lado, senhor presidente, o outro assunto, o segundo assunto é com relação ao grande problema que o município de Alegrete, neste seu vasto território, são quase 8.000 quilômetros quadrados, e cabe aqui repetir sempre, somos maiores que a faixa de Gaza, que o Principado de Mônaco, que a ilha, que o arquipélago dos Açores, e por aí vai, por isso que é do Alegrete, é um país com quase 5.000 quilômetros de estradas vicinais. Só que essas estradas não recebem o devido atendimento, mesmo que esta casa tenha aprovado, vereadora Adileuza, que a parte do maquinário destinada à reparação das estradas do interior do município passassem para a administração da Secretaria Municipal de Agricultura. Mesmo assim, parece que não tem maquinário. Mesmo assim, nós assistimos um maquinário novo esperando operador de máquina, porque não houve concurso e não havia contratação temporária. Tudo isto para motivar a contratação de empresas terceirizadas para fazer os serviços, e fazem naquelas estradas mais privilegiadas. Por vezes, no Rincão de São Miguel, onde aos sábados transito por algumas vezes, e aqui no que vai para o frigorífico, menos vezes ainda. De resto, naquele interiorzão mesmo, onde tem os corredores lá no Rincão do 28, no Rincão da Chácara, ao longo do São João, do Parové, do Jacaquá, a população está desassistida, não tem estrada. Se os produtores não fazem as pontes, não recuperam as estradas com seu equipamento, o ente público não comparece lá. Nos assentamentos, apenas algumas estradas foram arrumadas há meses atrás. Mas depois que o prefeito entendeu que devia assumir as estradas que eram responsabilidade do INCRA, como as dos assentamentos, não veio mais recurso do INCRA para que as estradas lá fossem reparadas. Resultado, nem o ônibus escolar consegue transitar nos dois assentamentos, Novo Alegrete e Unidos pela Terra. O caminhão do leite da cooperativa, da Coparcentro, que busca o leite, recolhe o leite produzido lá, não tem como chegar nos resfriadores. E se alguém adoece, não tem como chegar no atendimento mais rápido. Isto é um descalabro, junto com
a terceirização da educação, que nem o Conselho Municipal de Educação ficou sabendo. Eu tomei conhecimento depois do pronunciamento da última quinta. Nem o Conselho Municipal de Educação deliberou sobre a terceirização da educação no município. Muito menos esta casa, sendo infringida mais uma vez a lei orgânica municipal, porque este tipo de serviço que for ser terceirizado, for ser concedido, for ser permitido para terceiros, tem que ter deliberação do Poder Legislativo. Portanto, nós já tomamos as providências necessárias, eu concluo, senhor presidente, para que o Ministério Público haja rapidamente no sentido de sustar a assinatura do contrato de terceirização de parte da educação do município de Alegrete. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu convido o vereador João Monteiro para assumir a presidência aqui, para que eu possa me pronunciar. Somos trabalhos da presente sessão e passo a palavra ao vereador Bispo N para o seu espaço no pequeno expediente. Obrigado, vereador João Monteiro, que agora assume a presidência dessa sessão. Eu quero parabenizar também a Juscelia, Francisco, João, irmão João, né? Fábio, por essa representatividade do nosso Alegrete, né? Nessa tão importante maratona que é visível, né, para todo o país. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, nossos parabéns por vocês terem levado o nome do Alegrete nessa competitividade. Parabéns às famílias e a todos que apoiaram. E você, né, podem sempre contar conosco, com essa casa, porque, afinal, vocês estão levando o nome do nosso baita chão do Alegrete. Quero cumprimentar também o jornalista Nilson Gomes, que se faz presente, os demais que estão na plateia, cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a comunidade surda, né, sempre presente, e assim a gente sempre valorizando o vereador João Monteiro, os nossos intérpretes de Libra, que podem expandir, né, as falas e aquilo que acontece aqui nesta casa. Cumprimentar também aqueles que nos ouvem através da rádio Tchê Alegrete, não só aqui na cidade, senhor Epaminondas, como também lá no interior do município, né? Tenho certeza, e já muitas pessoas nos testemunharam disso, que ficam ouvindo a Tchê Alegrete para saber o que ocorre aqui nesta casa, o trabalho de cada um dos vereadores. Temos recebido muitas demandas, e eu sou repetitivo, mas essa é a verdade. O nosso gabinete tem sido procurado por muitas pessoas para que a gente vá até os locais onde somos solicitados para ajudar, para interceder, vamos dizer assim, pela população. E hoje recebi ali 8 respostas do Executivo, né? E queira que essas respostas, Pastel, sejam atendidas, né? Porque assim nos sentiremos contemplados para representar uma parcela da comunidade aqui nesse parlamento. Então, a cada dia, nós temos visto pessoas ali procurarem o nosso gabinete, e eu aqui agradeço o trabalho dos assessores, que estão trabalhando muito bem, né, cada vez melhor, e para que a gente possa atender a nossa comunidade. Esse final de semana também fizemos algumas visitas nos bairros, reuni com um grupo no sábado, um grupo de vários representantes de bairro, estavam lá representantes de 19 bairros, onde a gente pôde conversar, trocar ideias, e muitas das colocações dessa reunião a gente traz para cá para assim desenvolver um trabalho. Estamos numa grande expectativa da
que seja sancionado a lei que nós promulgamos aqui nessa casa, já foi aprovado por essa casa, do mês laranja, né? Porque está chegando aí o maio, e as nossas crianças e adolescentes, vereadora Tileuza, a senhora que é uma defensora dessa causa também, precisamos despertar, né, a nossa sociedade quanto ao abuso, né, de crianças e de adolescentes, que é algo assim repugnante, mas acontece às vezes debaixo do nosso nariz. E queremos, junto com esta casa, e com apoio também do Executivo, com apoio das organizações não governamentais, fazer um trabalho bem amplo, né, no mês de maio. Por isso estamos ansiosos que essa lei seja sancionada pelo senhor prefeito, e com certeza eu sei que eles estão nos assistindo, nos ouvindo. Essa uma atenção toda especial para que já possamos começar esse trabalho neste ano, né? E também foi algo que foi me solicitado por uma senhora, uma professora, que trabalha com essa faixa etária, né? Trabalha com crianças, com adolescentes, e que, recebendo muitas crianças, ela ouve coisas que realmente, às vezes, a gente fica até arrepiado quando vê as histórias. E ela, até um dia, chegou no meu gabinete e me falou do que ela ouvia e não conseguiu conter as suas lágrimas, porque criança, para as pessoas, para a sociedade, para a família, a gente acha que todo mundo vai dar uma atenção toda especial, né? A gente, às vezes, não imagina, fica assustado quando vê que uma criança ou um adolescente sofre abuso, muitas vezes, infelizmente, dentro de casa, em vários lugares. Então, nós estamos já nos preparando, esperando a lei ser sancionada, pedir aqui o apoio do líder do governo, que nos ouve, né, para que no mês de maio, então, a gente possa fazer um trabalho bem amplo, nos unirmos contra o abuso contra as crianças e os adolescentes, e colocar, né, no rádio, colocar, com certeza, TV Câmara vai estar junto conosco, mas que as pessoas fiquem sabendo, até para que possa, com divulgação, inibir, né, essas pessoas que às vezes acabam fazendo essas coisas terríveis. Era isso para hoje, senhor presidente. Um abraço a todos, uma boa semana e que Deus nos abençoe. Obrigado. A conclusão da fala do vereador Bispo Enio, o próximo vereador inscrito, vereador João Leivas, pelo espaço de 7 minutos, e devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Bispo Enio. Boa noite, presidente Bispo Enio. Muito obrigado, vereador João Monteiro, que estava conduzindo a sessão. Boa noite, vereadora Tileuza Alves. Nossa saudação ao público que se encontra aqui no plenário. Nossa saudação a quem nos acompanha pelo Facebook, pela TV Câmara, também pelas ondas da Rádio Alegrete. Nosso boa noite. Primeiro, parabenizar mais uma vez os nossos corredores aqui, que representaram muito bem o nosso município lá na São Silvestre. Parabéns, muito merecidos, votos congratulatórios aprovados por essa Câmara de Vereadores, que continuem nessa caminhada esportiva aí, e contem conosco, com a nossa parceria, sempre que possível estaremos juntos para auxiliá-los no que for possível. Nosso parabéns também a algumas entidades que realizaram atividades no final de semana. Conseguimos estar presentes junto à comunidade, a comunidade lá do bairro Boa Vista, que se organizou e realizou uma festa pascualina de Páscoa para as crianças, que havia sido adiada em razão do mau tempo, e saiu agora neste domingo, bem organizada pela comunidade lá do bairro Boa Vista, e também uma mateada lá com a comunidade do Capão do Angico, com os moradores lá, que estão se organizando para buscar melhorias para a sua praça lá e também para o seu bairro. Então, nosso abraço a todos os líderes comunitários que se organizam e fazem a diferença por um Alegrete melhor. Também dizer que na quinta-feira à noite, e agradecer a presença dos colegas vereadores que se dispuseram a vir aqui, por
proposição do nosso gabinete, através de uma comissão permanente dessa Câmara, a Comissão de Bem-Estar e Desenvolvimento Social, realizamos uma importante audiência pública, buscando melhorias para a nossa estação rodoviária da nossa cidade, no qual foram trazidos algumas ideias, alguns temas para avançar no atendimento, no melhor atendimento para a nossa população, principalmente no que diz respeito a alguns horários de funcionamento da própria estação e melhorias no próprio prédio, e também na questão de algumas linhas de ônibus e alguns veículos que estão cada vez mais defasados pelo seu uso, que o Alegrete merece sempre um serviço de primazia. Então, somos parceiros, estamos na busca de sempre melhorias para a nossa população alegretense. Estamos acompanhando de perto as obras que estão acontecendo na Corsã, e principalmente lá no nosso bairro. A gente sabe que causa um transtorno para a população, inclusive até mesmo para a locomoção e deixar de ir em algum local. Eu mesmo, essa semana que passou, fiquei com o carro empenhado na garagem, pois me atrasei com o horário de funcionamento das máquinas, que é às 8 horas, e eles estavam abrindo um buraco lá para colocação do esgotamento sanitário lá na frente de casa, tive que ficar empenhado. Mas são transtornos temporários. A gente sabe também que a via pública, embora seja nova, pavimentação, e eles estão fazendo esse trabalho, vão tentar recuperar da melhor maneira possível. Sabemos também que isso é uma obra que é necessária, pois a gente que milita há muito tempo também, e inclusive solicitando melhorias na causa ambiental e também em prol do nosso próprio rio Ibirapuitã, Bispo Enio. Sabemos que isso é de extrema importância para o Alegrete. A empresa ela vinha numa defasagem de acompanhamento e de realização dessas obras, em que hoje, com todos os contratos firmados alguns até em 2010, somente 28% do nosso esgoto local hoje é canalizado, é tratado. A ideia da empresa é chegar em 90% até 2033. Então, a gente sabe, já vai preparando a comunidade que, com certeza, vão haver alguns transtornos, principalmente de vias públicas nas ruas, pela própria obra ou pela obstrução de passagem, mas é algo necessário, visando o futuro da nossa cidade. Quem sabe daqui a alguns anos, com toda essa canalização posta, o rio Ibirapuitã aqui já possa novamente receber e ter o seu balneário, como o Alegrete tinha antigamente, né, Wilson? Tinha área para banho para o nosso alegretense, a sua fauna ali e sua flora seja totalmente restabelecida. Então, acho que é importante isso para que o futuro para o futuro do Alegrete, muito embora agora esteja causando alguns transtornos, pensando no futuro, acho que é muito válido essas ações para a própria cidade. Dizer aqui, e aqui eu vejo o Nilson Gomes, representante do Centro Empresarial, que também estamos engajados, né, Nilson, no importante projeto de reestabilização e reestruturação ali da nossa estação férrea, um projeto capitaneado pelo Centro Empresarial do Alegrete, que está na busca de parceiros juntamente com a Secretaria de Planejamento do município, que visa buscar trazer de novo melhorias para aquele prédio da estação ferroviária, agora falando do prédio à frente da estação rodoviária, da nossa estação ferroviária. A gente sabe que, embora seja difícil, há muitos parceiros, o Alegretense abraçou a causa e a gente conta com a parceria de muitos empresários que, com certeza, nesse primeiro momento, vão fazer essas obras de revitalização do local, de reestruturação, para futuramente, quem sabe, dar uma nova identidade ali com algum outro tipo de uso e até com melhorias estruturais no prédio, aí sim, com obras já de engenharia, preparando para o Alegrete para um futuro. Então, é muito válido essas ações agora. Sabemos que está já em vias de ser cercado ali a parte do fundo e também as pinturas, toda ela. Então, parabéns mais uma vez pelo engajamento do Centro Empresarial com as atividades da nossa sociedade alegretense. Isso prova que o Alegrete ele é muito solidário e que
tem pessoas interessadas no desenvolvimento da nossa cidade, juntamente com se somando a nossa administração pública. Então, a gente fica muito feliz de ter e contar com essas parcerias. Demais, desejamos a todos os alegretenses uma boa noite, uma boa semana. Fiquem todos com Deus. O nosso abraço. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, vereador João Leivas. Próximo, o parlamentar inscrito, vereador Wagner da Rosa Fã. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha nesta casa, comunidade surda, a Rádio Tia Alegrete transmite aí para todos os rincões desse Alegrete. Quero cumprimentar, desejar uma boa noite a todos. Aqui no plenário, cumprimento Juscelia, parabéns aí por representar a nossa cidade, ser a primeira mulher aí que representa o Alegrete, Nação Silvestre. Isso é importante, sim, é importante para que a gente motive aí mais gente no esportes. Fábio, também, grande abraço, conheço há bastante tempo, desde a época da Secretaria de Turismo, lá do Zé Rubens Pilar, lá atrás. João, grande abraço. Francisco, quero cumprimentar aqui o pessoal que nos... um carinho muito especial por vocês. Então, parabéns por fazer parte, fazer história no nosso Alegrete, e aí levar o nome do Alegrete a todos os rincões. Quero fazer, antes de entrar na minha pauta principal, fazer o convite agora, na quinta-feira, teremos aqui a destinação do título de cidadão alegretense, para o seu Pedro Brair, aí empresário, aí dono das farmácias São João, que investe aqui no Alegrete, com 5 filiais aqui no Alegrete, de grande importância. Quero cumprimentar aqui no plenário, Tâmbara, que você faz presente aqui, seu Enio Tâmbara, e da Tânia também, sejam bem-vindos. Aqui, grande representante do nosso comércio do Alegrete, grandes empresários que se fazem presente. Quero falar, pegando alguns ganchos de alguns colegas que falaram anteriormente, da situação atual do nosso Alegrete. Precisamos, sim, estamos aqui para falar a verdade, como está a nossa cidade nesses últimos anos. Falar a verdade que realmente o vereador João Monteiro tem razão, referendo aqui as palavras dele, quando realmente a administração perdeu o rumo da administração da cidade do Alegrete. Fala-se, sim, só no asfalto, só na questão de alguns eventos, de algumas infraestruturas, mas aquilo que vai levar o futuro da nossa cidade, que é a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, realmente está abandonado. Outros locais também, e depois vou voltar a falar mais sobre a educação, que não é a pauta principal desta fala de hoje, mas nós precisamos, sim, ter uma atenção especial à nossa educação do município. E vou falar na quinta-feira, com maior tempo, sobre o que está acontecendo no nosso Alegrete. Meio ambiente deixando a desejar, a infraestrutura abandonada, as nossas estradas no interior do município. Quero aqui deixar um abraço lá para o Carlos Fertegaray, que pede já há muito tempo um cascalhamento no corredor Severo Ribeiro, aqui no Querumano. O que acontece? Não se pode, hoje ele não conseguiu carregar a sua produção para vender. É muito triste tu produzir, tu trabalhar, e na hora de tu vender o produto, tu não ter como escoar ele, pela situação terrível das nossas estradas. Sempre tem uma desculpa. É a chuva, aí daqui a pouco é a chuva de novo,
e assim vai. Pessoal, nós precisamos parar de dar desculpa. Já tem 6 anos e meio, vai fazer 7 anos de administração Márcio Amaral, administração do MDB, e continua a mesma coisa. Desculpa atrás de desculpa. Então, nós temos que prestar muito bem atenção, né? A população tem os meios de comunicação, tem aí a mídia, a rádio. Então, hoje a população já não está mais cega, está enxergando. Enxerga que nós precisamos de uma solução, sim. E eu posso, sim, hoje, como vereador aqui desta casa, apontar. E lançamos a solução por intermédio aí do PL Alegrete, nosso pré-candidato a prefeito, Alexandre Machado, doutor Alexandre Machado, que tem uma experiência grande na administração, José Rubens Pilar, que realmente era uma administração que tinha, sim, na época, uma excelente administração. Talvez nós não tivéssemos grandes desenvolvimentos, mas nós tínhamos a organização e o planejamento funcionando, tinha os bairros atendidos. E hoje, como vereador desta casa, e após o evento que aconteceu neste sábado, que foi aqui no Salão Quintana, superlotou com mais de 500 pessoas. E eu digo assim, agora Alegrete pode sim acreditar no nome firme e forte, com a administração, o conhecimento da legislação para o futuro do Alegrete. Alegrete agora pode sim sonhar em ter uma renovação nesta cidade. Como pré-candidato, com todo o meu apoio, e acreditamos, e tivemos, para quem não esteve lá presente, aí a participação do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que de Brasília entrou direto lá. Com todo o apoio, sim, e Alegrete é a raiz, Alegrete é o centro do mundo, eu digo, né? Porque eu estou aqui vivo e acredito na nossa cidade, acredito que nós temos que desenvolver. Nós comemoramos aqui, o pessoal lembra, a abertura das Casas Bahias e tantas outras lojas, e agora fechou. E esses empregos foram para onde? Alegrete não cresce, bem pelo contrário, cada vez diminui mais. E é a verdade tem que ser dita. Mas agora acreditamos, e tem o meu aval, Alexandre Machado, pré-candidato a prefeito da cidade do Alegrete. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Wagner. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.